Seja bem-vinda ao Como Decorar Minha Casa, e hoje a gente vai ter mais uma aula pra gente melhorar a nossa ansiedade através da decoração da nossa casa. E hoje a gente vai conversar do porquê agora é a melhor hora para você melhorar a sua ansiedade através da sua decoração, tá? Hoje, de certa forma, é uma aula muito especial, porque eu acordei e, sinceramente, eu tive uma notícia muito triste de uma pessoa, uma amiga da família, da nossa família, que veio a falecer, né, por causa dessa doença, enfim. E foi muito louco, porque eu já tinha programado falar isso justamente hoje. Olá, bom dia, Alessandra, tudo bem? Eu já tinha programado justamente hoje falar sobre isso, né? Porque agora é o melhor momento para melhorar a ansiedade através da nossa decoração. E eu não sei vocês, mas quando a gente recebe uma notícia triste dessa... Olá, Kátia, tudo bem? Quando a gente recebe uma notícia triste dessas, de uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa de certa forma jovem, assim, que ainda tinha, né, muitos anos de vida, a gente começa a se questionar, né? Como que tá a nossa vida, né? Eu acho que existe muito aquele papo, toda vez que alguém acaba vir a falecer e etc, principalmente se é alguém muito famoso, sempre vem aquele papo de a vida é um sopro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente tem que aproveitar a vida. Mas mais do que isso, eu acho que aproveitar talvez nem seja exatamente a palavra, como a gente tá vivendo mesmo. Né? Porque às vezes aproveitar a gente imagina viajando, saindo, encontrando os amigos, papá. Mas eu quero dizer assim, das pequenas coisas do dia a dia, né? O que a gente tem feito, como que a gente tem vivido a nossa vida. A gente tá indo, seguindo através de um propósito, a gente está adoecendo, a gente está ficando cada vez adoecendo, porque às vezes a gente vê a doença, às vezes a gente vê como doença coisas que são, sabe assim, tipo câncer, esses tipos de coisa. Hoje em dia, né, Covid e tal, a gente vê a doença como algo que é muito específico, assim, mas o nosso emocional, ele também adoece. E a gente vai adoecendo ele pouquinho a pouquinho por dia, sabe? A gente, infelizmente, acaba fazendo isso, assim, né? E não é só porque a gente às vezes fala do cuidado com o emocional, ou até com uma terapia, ou né, uma busca de um profissional, mas não é só disso, assim, é daqueles pequenos cuidados pra gente ter com nós mesmos. Não tô falando só de passar, sabe, às vezes a gente fala de cuidado pessoal, parece aquela coisa de cuidar do cabelo, cuidar da pele, se maquiar, fazer unha, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando realmente de pequenos cuidados com a nossa vida, com nossos pequenos momentos de vida, que é aquilo que vai nos guiar para a gente não se tornar, para a ansiedade, por exemplo, que eu já sempre falo que é uma coisa natural do ser humano, ela não se tornar algo que vire uma doença a ser tratada, né? Mas mais do que isso, que a gente se cuide para ter bons dias, né? Eu acho que é simples isso, assim, a gente tenha bons dias, vão ter dias difíceis, dias mais fáceis, mas que a gente consiga equilibrar isso pra gente, né, eu acho que isso que no fim é o nosso equilíbrio de ter uma boa vida. E, enfim, hoje eu acordei com essa notícia dessa amiga que havia falecido e uma amiga da nossa família, uma mulher maravilhosa, muito, muito feliz, muito, sabe, com muita vida, e eu fiquei muito pensativa sobre isso. Eu fui fazer minha caminhada matinal, que eu sempre faço, e eu fiquei muito pensativa sobre isso, sabe, assim, sobre minha vida, né, como tenho vivido, e se fosse comigo, será que estou indo para o caminho certo, será que não estou, será que tem algum ajuste, aquela vontade de viver o agora, né? O papo de hoje é sobre o agora, porque agora é o melhor momento da gente melhorar a nossa ansiedade através da decoração. E justamente hoje eu tive essa notícia tão dolorida, mas que faz a gente questionar o nosso agora. Quais que a vontade essa acho que é a vontade que eu tenho de sair fazendo um monte de coisa, sabe? Eu já saí ligando para resolver um monte de coisa que eu tinha para resolver hoje de manhã.
marcando coisas, sabe, que eu precisava marcar há muito tempo, que eu tava empurrando um pouco. Mas o que foi bacana pra mim é que pela primeira vez, assim, quando eu comecei a me questionar, eu tive uma sensação de muita paz. Eu tive uma sensação que realmente eu, particularmente, estou caminhando nesse caminho da minha vida, sabe? Que preenche a minha vida, que preenche os meus dias, esse caminho de mais saúde emocional que eu tenho levado e que iniciou em um momento do passado em que o agora fez toda a diferença, sabe? Em que teve aquele momento que eu falei disso até com meu marido ontem, eu consigo ver, se eu parar para pensar, eu consigo ver o momento em que eu tomei literalmente a decisão de não seguir aquilo que estava me fazendo mal, de mudar as coisas que estavam fazendo mal, de mudar, sabe, assim, é óbvio que a gente não sabe de tudo, né, mas quando a gente começa a tomar essa decisão, parece que as portas de tudo o que nos faz mal vão abrindo ou fechando, digamos assim, até. É engraçado como parece que quando a gente muda essa energia na nossa vida e a gente começa a decidir mesmo, tomar decisões que façam diferença na nossa vida, na nossa saúde emocional, na nossa saúde, da nossa ansiedade, depressão, seja o que a gente tem, a sensação que eu tenho é que as coisas parecem que vão se alinhando e que quem não está alinhado com isso, às vezes acaba até saindo de perto da gente vivendo a vida e etc. E muitas vezes as portas de coisas que a gente que a gente busca, elas se abrem, parece. Porque quando a gente está num estado de ansiedade, muitas vezes a gente não é a gente, sabe? A ansiedade, ela faz a gente viver um pouco num futuro angustiante. Ela faz com que a gente imagine um futuro angustiante, um futuro em que muita coisa começa a embaralhar, não dá certo e etc. E a gente deixa de ser nós mesmos, a gente deixa de conseguir conquistar as coisas que a gente sonha, a gente deixa de conseguir caminhar pela vida e conquistar as coisas enfim, por conta disso. E em um momento atrás eu já estive num momento de ansiedade em que eu via esse futuro um pouco angustiante. Eu nasci e cresci em São Paulo, então assim, sempre cresci muito com uma ideia de que uma boa vida era ter um bom trabalho, trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, sabe, assim, viajar de férias. E eu me lembro exatamente desse momento que eu falei, cara, isso tava me angustiando. Eu lembro de eu chegar em um momento e olhar pra minha vida e falar assim, cara, mas não é nada disso que eu quero, só que é isso que eu tenho que viver, porque a vida é assim, é isso que é. E eu tentava me esforçar e aquilo estava me causando uma ansiedade muito, muito, muito grande. Eu não sou uma pessoa muito ansiosa, mas aquilo me causava ansiedade. Eu vivia num futuro em que eu esperava que as coisas fossem melhores, mas que eu não via aquilo. E quando eu cheguei no momento do agora, que eu falei assim, agora acabou, eu quero tomar atitudes que mudem a minha vida. Essa é a minha casa, a casa que eu vivia não me fazia, por exemplo, muito bem, eu não gostava de estar lá. E eu não quero mais estar aqui, a gente precisa sair. A gente precisa ir para outro lugar, e a gente começou a buscar isso, realmente as portas começaram a se abrir, a nossa vida começou a acontecer, e parece que eu fui conseguindo melhorar cada vez mais esse meu estado de ansiedade, de angústia, de melancolia até que eu vivia, e eu comecei a enxergar esse futuro, sabe, um futuro em que eu me via dentro dele, e feliz, me via eu mesma, né, não aquela pessoa ansiosa, com medo, etc, mas uma pessoa que se sentia segura, que se sentia bem, sabe? E você também merece isso. Você merece ser essa pessoa, se sentir como essa pessoa, sabe? Enfim. Então, hoje eu já tinha programado esse assunto, porque agora é o melhor momento. E hoje o dia me obrigou a me levar para esse momento em que eu também decidi. E sobre isso, né, foi antes da situação que a gente está vivendo hoje. Sim, tive momentos difíceis que eu achava que eu estava indo para o lugar errado, tudo, mas eu já estava numa posição emocional muito diferente e isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito a conseguir perceber, porque eu já não tinha a ansiedade tapando a minha visão, me transformando em outra pessoa. Então eu conseguia enxergar melhor as oportunidades, os trabalhos, as coisas que eu queria, como eu gostaria de viver a minha vida e ir seguindo até chegar onde eu estou, que eu acho que hoje eu estou num momento em que eu posso dizer que tem tudo, assim, eu encaixei muito, assim, no meu trilho da vida, no trilho da minha vida, da onde eu queria estar, sabe? Enfim.
E nem preciso dizer que o momento, assim, agora é a coisa mais importante. Quando a gente está em ansiedade, a gente vive num futuro que não existe e um futuro que normalmente é ruim e é angustiante, né? Quando a gente olha para um futuro num olhar da ansiedade, a gente não vê muita coisa boa acontecer. A gente não vê... às vezes a gente até tem uma esperança, mas é uma esperança quase que assim, que algo salve a nossa vida ou mude a nossa vida a ponto da gente conseguir de novo enxergar as coisas com outros olhos, né? Sonhar, ter vontades. Às vezes quando a gente está num estado de ansiedade muito grave, a gente não tem sonho mais, né? Às vezes a gente acha que... Eu conheço pessoas que achavam que ia morrer a todo instante, então elas nem conseguiam pensar num sonho. Então é muito complicado. Então assim, quando a gente fala do agora, quando a gente está no estado de ansiedade, a gente vive meio que num futuro. Quando a gente fala do agora é a coisa mais importante, porque só agora, né? Eu até pus eu tava montando ali a capa e tem aquela frase, uma frase em inglês que a gente vê muito, que é if not now, when, né? Se não agora, quando? Agora é a única coisa que tá na nossa mão, é a única coisa que a gente tem um controle, é a única coisa que a gente pode escolher melhorar a nossa vida. E existem vários elementos sobre isso. A gente tá no meio de uma tempestade que chegou de surpresa, né? Uma coisa que ninguém imaginava, assim, é algo totalmente, assim, às vezes eu me paro, faz mais de um ano que a gente tá nisso, às vezes eu paro pra me imaginar um tempo atrás e eu falo assim, eu acho que talvez vocês passem por isso, e eu falo assim, cara, se me contassem onde a gente ia estar agora, como a nossa vida seria agora, tudo que a gente teria que passar, eu não ia acreditar, assim, eu ia falar, você tá mentindo, não é possível. Porque foi uma virada na nossa vida tão maluca, uma coisa que parecia de filme, parecia de história, né? Nos livros de história a gente via algumas situações assim, mas parecia que era uma coisa tão do passado, que a gente estava imune a isso. E é muito louco, porque a gente não está, né? E nesse momento, as pessoas foram trazidas muito para dentro de casa, né? Nossa, é muito doido, porque assim, quando eu começo a falar com as pessoas sobre o método Decure, quando eu começo a falar sobre a casa, sobre a influência da casa, eu vejo, assim, eu conheço muita gente que mudou para começar de casa. Eu fui uma delas, mas eu conheço várias pessoas que às vezes eu começo a contar e a pessoa fala, eu entendo o que você tá falando, porque eu não estava bem na minha casa. E aí eu tive que sair, eu não estava mais aguentando, eu estava sentindo que a casa estava me adoecendo. Outras pessoas, assim, a gente tem visto as pessoas trocando cor, pintando, tentando trazer às vezes mais cor para dentro de casa, pintando parede, modificando um pouco o ambiente delas. A gente tem visto muita gente se separando, a gente tem visto muita gente perdendo emprego, a gente tem visto muita gente infelizmente ir embora. Ninguém estava preparado para viver uma coisa dessas. A gente está agora 24 horas ali com pessoas que a gente ama, mas que a gente não convivia 24 horas, sinceramente, né? As crianças iam para a escola, o marido ia para o trabalho, você ia para o seu trabalho. E de repente todo mundo teve que, assim, aquele mundo que a pessoa tinha, né, aquelas bolhas que ela tinha fora do seu convívio familiar, eles não existiam mais. Então você tinha que trazer ali o seu trabalho para dentro de casa, os seus filhos também, todo mundo no mesmo horário, né, fazendo aula. Eu não sei se vocês lembram disso, mas há uns anos atrás, antes disso tudo acontecer, tinha um vídeo que viralizou na internet de um senhor, acho que ele era inglês, e ele estava dando uma entrevista muito séria para o jornal, ao vivo, e de repente entrou a filha no andador, e a esposa tentando pegar as crianças por trás. É um vídeo muito engraçado, que naquela época não tinha nada a ver com a nossa realidade. Hoje em dia a coisa que você mais vê é vídeo assim, é a pessoa tentando dar aula dela, tentando fazer a palestra dela, e a criança aparecendo e as coisas acontecendo. Né? Então, assim, a vida profissional, ela começou a se misturar com essa vida dentro de casa. Pessoas que passavam muito tempo fora de casa nem se conheciam direito. Eu conheço casais que falam, nossa, eu nem conhecia direito meu marido, vim conhecer agora. Porque aquela pessoa que saía todo dia para trabalhar não era a mesma pessoa que chegava lá disposta ou não disposta, sei lá, 1, 2 horas do dia, você sentava, jantava, ia dormir, depois viajava junto, dava uma relaxada, enfim. Então tem muita coisa que esse voltar para dentro de casa, nesse momento que a gente está, com esse tempo excessivo, começou a trazer para as pessoas muita ansiedade.
A busca pelo termo ansiedade no Google, ou por profissionais, eu tenho visto muito profissional falando disso, cada vez mais tem gente me buscando para falar que tá ansioso. Isso é super natural. A gente fala muito da ansiedade como sendo uma doença atual, mas na verdade a ansiedade, existem alguns relatos históricos assim que a ansiedade já existe ali na sociedade há muito tempo e que existiram momentos em que realmente houve essa crise meio de ansiedade da sociedade. E um desses momentos foi no começo da Revolução Industrial, por exemplo. As pessoas já não sabiam direito como era a vida delas. Assim, toda vez que a gente entra nesse mar de dúvida, a ansiedade acaba batendo na nossa porta. E com força, né? O mar de dúvida, como eu falei, a gente normalmente, a pessoa ansiosa, não vou nem falar pessoa ansiosa, porque a pessoa, às vezes, existem pessoas mais ansiosas, pessoas menos ansiosas, mas de um modo geral, as pessoas podem viver com uma ansiedade maior ou menor de uma forma saudável. Existem pessoas que sim. Mas a pessoa que está num estado de ansiedade, que eu quero dizer um estado um pouco mais crítico, que atrapalha a vida dela, etc., ela normalmente vive num momento do futuro que as coisas já não são muito boas. Isso antes, né, disso tudo tá acontecendo com a gente. Agora que a gente se voltou para casa, que a pessoa não sabe se o emprego vai continuar, muita gente assim... os relacionamentos despencando porque não tá conseguindo conviver com as pessoas direito, com a família, com o filho, com carreira, e aí desconta um no outro, e aquilo tá crescendo. E isso tá acontecendo tudo agora, né? E por mais que a gente tenha uma certa esperança de que né, agora as pessoas estão sendo vacinadas, então em algum momento as coisas vão amenizar e dar essa esperança no coração, a gente sabe que não é amanhã, né? A gente sabe que isso ainda vai levar aí esse ano e talvez ainda um pouco mais. A gente já tá na data do ano que a gente tá percebendo isso, né? Porque no começo do ano existia uma esperança, a gente sempre tem essa esperança quando o ano vira, de que as coisas iam mudar rapidamente, né? E as coisas não mudaram tão rapidamente assim. Então, agora, assim, se a gente fosse falar assim, muitos dos que a gente chama dos gatilhos que podem gerar ansiedade, eles estão acontecendo nesse momento agora, na vida da maioria das pessoas, tá? Então, se a gente quer viver bem, se a gente quer se realizar, se a gente quer pelo menos manter uma vida saudável diariamente, né? Saudável, eu tô dizendo mentalmente, eu não tô nem falando de alimentação, de blá blá, tô falando se a gente quer viver num corpo, assim, em que a gente se sente bem, porque nosso corpo é a nossa casa também, né? E a gente se sente bem aqui dentro dessa vida. Que momento que a gente vai fazer isso que não agora? Que momento que a gente vai cuidar de si, cuidar da nossa emoção, se não agora? No momento que nosso casamento acabar, no momento que a gente perder o emprego, no momento que a nossa carreira desandar, no momento em que a gente já tá assim, pra lá de Bagdá com nossos filhos... que a gente já tá compulsiva, comendo mais do que deve, vendo, aí ficando mais ansiosa, porque tá vendo, eu acho que a compulsão alimentar, por exemplo, que é uma coisa natural, uma coisa natural, é um dos sintomas naturais ali que acontecem na ansiedade, é muito comum, ele é um tipo de sintoma que a gente vê, né, e aí às vezes a gente percebe, a gente sabe que, às vezes a gente nem sabe direito que a gente tá tendo uma compulsão alimentar, a gente não usa esse nome, mas aí a gente consegue ver no espelho aquela ansiedade, né? O resultado físico dela. E, enfim, a gente vai esperar tudo isso pra gente olhar pra dentro da gente e cuidar da gente? A gente vai esperar tudo desandar, as coisas não darem certo pra gente se olhar com amor? Não pode, né? Que nem eu falei, a ansiedade, ela pode ter... existem pessoas mais ansiosas, outras não, ela é uma coisa natural na nossa vida, só que se a gente não cuidar, facilmente a gente entra numa crise, sabe? Porque existem vários gatilhos que podem levar a isso, né? Pode ser genético, pode ser um trauma de vida, pode ser muitas coisas assim que podem levar a gente a ter a entrar numa crise de ansiedade, que pode levar a uma depressão, que pode levar a diversos outros problemas. E a medicina hoje, ela tem remédios assim para isso, o que é bom. Só que eu acho que a medicina hoje, principalmente a medicina ocidental, ela é muito focada em resolver aquilo. Então assim, você chega com você vai lá conversar com o seu médico e você chega com aqueles sintomas e você fala aqueles sintomas para a pessoa e a pessoa, ela acaba
falando assim, isso é ansiedade, eu vou te dar esse remédio, você já vai se sentir melhor. Só que o que acontece é que o remédio, apesar de muito importante, ele acaba... Só um minuto, pronto. Ele acaba por resolver a parte química. Porque existe um lado químico da ansiedade que funciona no nosso cérebro ali, falta, né, e tudo mais, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. E nessa parte química o remédio ajuda bem, ele vai voltar você a se equilibrar ali. Só que se você não tratar do que rolou, né, de quais os gatilhos que geraram ansiedade em você, você não vai melhorar. Só que o que se passa também, que eu tenho percebido, cada vez mais eu tenho perguntado, entrado a fundo nesse assunto com as pessoas, é que os gatilhos que normalmente são explorados, eles são gatilhos meio óbvios, assim. Por exemplo, você tem medo de água, em que momento na sua vida aquilo se tornou uma ansiedade para você? Por exemplo, você tem pavor, você tem crise de pânico quando você está ali na água. Em que momento da sua vida aquilo se tornou um gatilho? Foi um trauma? Foi alguma coisa assim? Só que muitas vezes a gente não vê, a gente não olha com muito a fundo como é a vida daquela pessoa. Porque muitas vezes você até tem esse gatilho, por exemplo, da genética. Às vezes você tem uma tendência de ter, só que se sua vida for equilibrada, a dificuldade de você ter aquela crise é muito maior, né? Então, assim, eu vejo, isso tem se tornado, assim, muito, 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 muito comum, porque desde que eu comecei a falar, assim, que eu comecei a estudar não, mas desde que eu comecei a perceber muitas coisas do método Decure, que eu tava compilando ali e tudo mais, eu venho perguntando muito para as pessoas, assim, mas quais são os seus sintomas? O que você sente? O que você já tratou? Você já falou com alguém? E aí eu pergunto um pouco, até cliente, que eu pergunto muito, estilo de vida que a pessoa gosta de fazer, que ela não gosta. E eu percebo que na vida dela, na casa dela, ela tem muita coisa pontual que é gatilho para a ansiedade. Que é gatilho ali para você começar a entrar a deixar de ter uma ansiedade, digamos assim, saudável e a começar a atrapalhar a sua vida. A te deixar insegura, a te deixar compulsiva, a te deixar infeliz, a te deixar às vezes com crise mesmo, de falta de ar, de coração disparando, de suor, disso, daquilo, né? Então, é muito comum eu ver isso. A pessoa tá lá tratando e eu consigo lá falar assim, isso, se tivesse modificar isso, já ia ser um bom negócio. Porque é que nem, se você parar pra pensar, você tá tratando, por exemplo, de uma compulsão alimentar. Tudo bem, você vai lá, de repente toma remédio pra ansiedade, porque, né, que nem eu falei, uma coisa é sintoma da outra, tal, vamos supor. E aí, você tá lá tomando, mas te fecham numa sala com um monte das suas comidas favoritas. Hambúrguer, pizza, doce, bolo, brigadeiro, eu não sei o que é. As pessoas, cada um tem o seu, né? Normalmente quando tem a compulsão alimentar. E se te tranca lá, e é aquilo que você tem pra comer. Sabe assim? Você vai conseguir melhorar? Mesmo que você esteja tomando remédio, enfim, mesmo seja lá o que você pode estar tomando. Você vai conseguir melhorar se você estiver trancado dentro de um ambiente que é totalmente desfavorável para a sua melhora? E por isso, que a gente tem que pensar. Adianta a gente só tratar de um jeito e não perceber e não resolver todas as outras coisas que podem estar nos afetando ali, que pode nos afetar de forma negativa e deixar a gente ainda, porque daí o dia que a gente tiver que diminuir o remédio, como que faz com o resto? Né? A gente vai se tornar dependente daquilo pro resto da vida? E o bacana é que, assim, dentro da nossa casa, da nossa decoração, a gente tem muito poder. A gente tem poder de chegar lá e modificar algumas coisas. E quando eu falo decoração, gente, não estou dizendo necessariamente de uma decoração super trabalhosa, que você vai fazer e vai projetar e vai, meu Deus, não é. É uma decoração que visualiza essa cura, visualiza esse bem-estar. É uma decoração simples, que muitas vezes nem precisa de nada a mais do que você já tenha, mas que precisa ser organizado, de forma a você compreender quais são esses gatilhos que podem te levar a ter crises de ansiedade maiores, ou que pode te levar a um nível de ansiedade maior, mesmo que você não tenha essas crises exatamente, de falta de ar e etc, por conta da ansiedade. Então, quando eu falo do agora você está preso dentro da sua casa.
Por mais que você tome remédio, ou às vezes você nem tá tomando, você tá lá, eu sei que você tá lá, tentando equilibrar 1000 pratinhos e etc. Como é que você faz isso num nível de ansiedade alto? Como você faz isso se você não é você? Se a ansiedade te coloca ali um óculos que você não consegue enxergar as coisas da forma que elas são na sua vida. Não dá. A gente vai esperar o quê? A gente vai esperar, a gente já tá num nível, às vezes você nem tá precisando ainda tomar remédio, etc. Você já conseguiria controlar organizando a decoração da sua casa. Às vezes você, você pode ainda melhorar o seu relacionamento, melhorar o seu trabalho, se sobressair no seu trabalho, de repente até, né, conseguir ajudar as outras pessoas, inclusive, por perceber isso. Existe uma frase muito, muito bacana do Churchill, que foi um político ali inglês importantíssimo, né? E ele fala... Quer ver? Deixa eu ver aqui a frase que eu escrevi. Primeiro moldamos os nossos edifícios, depois eles nos moldam. Essa é uma frase muito, muito famosa da neuroarquitetura, porque é isso que é a vida. A gente moldou a nossa casa, né, dentro, os edifícios, as cidades, de uma forma que no fim eles foram nos moldando. E a gente está se tornando uma sociedade ansiosa, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. E tem tudo a ver. E tem um relacionamento assim... Cada vez mais que a neuroarquitetura estuda o cérebro e faz essas avaliações, você percebe quanto a gente se distanciou do que é saudável e bom para nossa mente, tá? Outro dia eu estava vendo um discurso no TED. Deixa eu ver se o livro dela tá aqui, acho que não tá. Ela é americana, ela chama Ingrid Fettel Lee. E ela tem um livro muito bacana e ela faz um estudo sobre a felicidade, o design da felicidade, digamos assim. Qual é a cara da felicidade? Se você fosse desenhar, não é felicidade, é alegria, é uma coisa pontual, sabe? Aquele momento de alegria. A felicidade seria uma coisa um pouco mais pro resto da vida, né? Uma coisa que você busca ter mais a longo prazo, né? A alegria seria meio momentânea. Então ela fala muito disso, do momento da alegria. E é muito bacana porque ela falou que ela sai pesquisando, né? Na pesquisa dela, que ela já faz há anos, ela vai perguntando para todo mundo: o que te faz alegre? Me conta um momento alegre, me conta alguma coisa alegre, o que você olha e te faz alegre? E ela começou a juntar isso que as pessoas falam e a perceber quais que eram os formatos, as cores, as coisas assim que a cara das coisas alegres. E é muito, muito engraçado porque ela põe aquelas imagens e ela fala assim: isso é o que faz as pessoas alegres. E depois, logo em seguida, ela coloca muitas imagens de casas, escritórios, hospitais, darará. E ela fala assim, e eles são todos que não tem nada a ver, né? E aí ela fala assim, como que pessoas que veem isso como alegria se tornaram isso? E é um pouco isso, tem tudo a ver com o que o Churchill fala. A gente está se moldando, a gente não sabia, eu acho que as pessoas não sabem o quanto o ambiente, elas não têm essa noção ainda, e espero poder levar isso para elas, do quanto o ambiente influencia a vida delas, de quanto o ambiente influencia elas, quem elas são, de quanto o ambiente influencia na ansiedade dela, na infelicidade dela, nesse óculos que ela colocou no rosto dela, que faz ela enxergar as coisas de uma forma distorcida e ruim. As pessoas já não têm essa noção e elas acabam construindo um ambiente. A gente acabou, assim, de modo geral, construindo ambientes. Não estou falando só de você, a vida, prédios, cidades, coisas maiores, mas ambientes internos da nossa casa que nos adoecem também. E a gente acabou se moldando àquilo que a gente moldou. Por isso agora é a hora, porque agora você está em casa, porque agora você está aí, porque agora você está na hora de tomar a sua decisão. Você está na hora de você ver se você quer continuar se sentindo assim. Isso não é normal, tá? É natural até um certo ponto, que em alguns momentos é saudável e é bom, né? Mas quando isso atrapalha a sua vida, quando isso te chateia, quando isso atrapalha o seu relacionamento, quando isso atrapalha o seu trabalho, quando isso atrapalha as suas amizades, as suas apresentações, seja lá o que for, o relacionamento com seus filhos, isso deixou de ser normal faz tempo. E chegou a hora de você dar um basta. E você entender que isso não é normal, isso não é você.
Isso é ansiedade fazendo você pensar que as coisas são assim. Você não está conseguindo ver a realidade como ela é. Quando a gente é ansioso, quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente não enxerga a realidade das coisas. A gente vê as coisas de uma maneira pior, digamos assim. Então, agora você está dentro da sua casa, então sua casa está te influenciando muito. Mesmo que você esteja trabalhando na rua, provavelmente você não está podendo sair tanto quanto você saía. Então está na hora de construir ambientes saudáveis para você e sua família, ambientes de vivências felizes. Tá na hora da gente pensar nisso. Porque agora é a hora de tomar essa decisão. Amanhã a gente vai saber o que pode acontecer. A gente vai esperar ver, de repente, as nossas carreiras, nossos relacionamentos, as coisas se deteriorarem e ficarem tão mal que a gente já não sabe nem como reconstruir ali em cima. Então é importante, a gente está num momento em que é importante a gente se olhar dessa maneira, sabe? Então, eu acho que não existiu um momento tão importante em que as pessoas estejam tão ansiosas, com tanta dificuldade, etc., tanto tempo dentro de casa. Então não existe um momento tão importante pra gente cuidar da nossa casa, da nossa decoração, para melhorar a nossa ansiedade como agora. Então, meu recado hoje é justamente esse. É para você se olhar agora e no espelho e perguntar se essa pessoa que tá aí olhando é você mesma ou se é uma pessoa que está em desequilíbrio, mas que merece o equilíbrio para sua vida. E sabe o que é bacana da casa? Vamos voltar para aquele papo do Churchill, que a gente molda os edifícios e depois eles nos moldam? A casa é um pouco assim também. A gente molda a decoração dela e ela começa a nos moldar e elas começam a tocar a gente por dentro, a mudar a forma que nosso cérebro trabalha, começa a melhorar a nossa ansiedade e a gente já não precisa mais ficar tocando naquele assunto o tempo todo. A casa começa a nos influenciar sem a gente precisar ficar pensando naquilo mais. Isso pra mim, a melhor parte de se trabalhar com a decoração da casa. Para se trabalhar com a decoração da nossa casa. A gente tem um controle sobre aquilo. Então a gente vai lá, a gente arruma, a gente faz as coisas que tem que ser feitas, a gente já entende aquilo que nos faz, que pode nos causar algum tipo de desequilíbrio, porém, de um modo geral, aquilo em volta está equilibrado e já está te influenciando sem você precisar pensar nisso mais. Então, gente, essa aula de hoje é uma aula é uma aula, eu posso chamar de bronca? Não é uma bronca, né? É um alerta, talvez. É um bate-papo mesmo para vocês olharem para dentro de vocês com amor, para vocês perceberem que agora é o momento da gente tomar as atitudes, para a gente deixar de ser tão ansioso, para a gente deixar... Então, façam esse exercício. Eu quero que olhem no espelho e perguntem se você está no trilho ali da sua vida. Eu falei no começo que eu me sentia, né? Que eu olhei hoje pra minha e eu percebi que minha vida está ali num trilho que me faz feliz, que me faz eu me sentir feliz. E aí, olha pra você e vê se você... E não tô falando da vida em si, porque eu ainda tenho muita coisa pra conquistar. Eu tô dizendo quem eu sou por dentro pra eu ver a minha vida, digamos assim, indo para onde eu quero que ela vá. E eu já estive num lugar de ansiedade alterada e tal, e eu vou te dizer que se tem uma coisa que eu sei que me trouxe até aqui, foi isso, foi essas mudanças que eu fiz no meu entorno que me influenciaram tão positivamente, que me faz hoje enxergar as coisas com muita clareza, sem esse olhar ansioso, sem esse óculos da ansiedade que vê as coisas num futuro angustiante, triste, meio sem esperança muitas vezes, né? Então, a aula de hoje, gente, já tá quase no fim. Olá, meninas que entraram agora. A gente já tá quase no fim, a aula começou às 11h55 lá no Brasil, aqui começou às 15h55 em Portugal. Mas é uma aula muito bacana, vou convidar vocês eu vou pôr ali no feed, para vocês assistirem.
é uma aula muito reflexiva. Acho que reflexiva é a palavra que eu queria buscar lá, pra gente entender que só a gente tem o poder sobre as nossas decisões, sobre a nossa vida, e esse poder é do agora. A gente tem que tomar essas decisões agora e decidir ter uma vida melhor, decidir ter uma casa melhor, decidir que as coisas à nossa volta estejam melhor pra gente estar melhor, a gente só pode fazer agora. E na nossa casa a gente tem esse controle, né? A gente tá muito errada, a nossa sociedade, assim, a humanidade tem vivido muitos anos se preocupando, sim, com o seu entorno, mas muito mais com o seu entorno para mostrar para os outros o que é o entorno do que para como você se sente dentro dele. E a gente vem, né, naquele olhar muito consumista, a gente vem dentro daquela bola de neve que tem trazido a gente aonde a gente está hoje, do consumismo, de ter muita coisa, de comprar o tempo todo, de mostrar para os outros que é do jeito que é, de ter que estar sempre fotografando, falando, colocando online, mostrando o que está se passando na nossa vida. E a gente não tem parado para se questionar o quanto aquilo tem nos influenciado e se é de uma forma positiva ou não, né? Então hoje o convite é para isso, é para parar, para pensar e para a gente tomar ação agora e a gente pensar nisso agora, enquanto de coisa na nossa casa pode estar nos influenciando, enquanto de coisa pode estar nos influenciando de forma negativa e como isso pode estar fazendo com que a gente infelizmente não consiga melhorar dos nossos tratamentos, ou seja lá o que a gente está fazendo, ou se a gente nem chegou a tratar, a gente não ter uma vida tão saudável quanto a gente poderia ter equilibrada mentalmente, para a gente ter essa força para ver aí a vida. Tá? Um grande beijo, a aula de hoje é isso, voltem e assistem do começo e me conta, também me conta, lá no story, gente, eu deixei uma pergunta, qual é o pior sintoma para você da ansiedade, o que você acha que mais te atrapalha? E eu gostaria que vocês respondessem, porque eu tô montando algumas aulas que são muito ligadas com isso e seria muito bacana ter essa visão de vocês, tá? Um beijo!